Olá, começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, vamos falar sobre um assunto que ainda gera polêmica: relacionamento no ambiente de trabalho. O que deve ser feito para preservar o profissionalismo quando um casal trabalha no mesmo local? A empresa pode proibir o namoro? Essas e outras questões você confere na nossa reportagem especial. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, tudo sobre os problemas de coluna, como eles podem afetar o dia a dia do trabalhador e o que fazer para manter uma postura correta e prevenir doenças. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de uma bordadeira que faz belos quadros em bastidor de madeira. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Quando o tema é relacionamento entre colegas de trabalho, as opiniões se dividem. Há empresas que não veem problema, outras não gostam e acham que isso pode prejudicar a produtividade ou causar algum constrangimento no ambiente laboral. Na reportagem especial de hoje, vamos responder as principais dúvidas trabalhistas sobre o assunto e conhecer a história de um casal que trabalha junto há bastante tempo e garante: a convivência dentro e fora de casa só trouxe bons resultados para a empresa e até para a vida pessoal. Por que tratar o assunto como tabu? Se apaixonar por um colega de trabalho é mais comum do que se imagina, como explica esta especialista em gestão de pessoas. É impossível nós tentarmos evitar uma coisa que é emocional, né? Então, o primeiro ponto é entender que nos relacionamentos humanos hoje, boa parcela do nosso tempo acordado se dá nos ambientes de trabalho. E, por isso, né, a facilidade com que se tem esse relacionamento ampliar-se e ser um relacionamento amoroso no ambiente de trabalho é muito grande. O que fazer nessa situação? Guardar segredo ou contar para o restante da equipe? Não é que você não possa dizer, mas seria interessante você manter também nessa situação, né, profissional, verificar se aquilo realmente vai ter andamento, se vai ser algo um pouco mais concreto, né, para você não criar uma situação e em seguida aquilo não acontecer e as pessoas ficarem bastante constrangidas. Às vezes acontece isso, né? Então, mantendo um pouco mais de discrição no primeiro momento e aí em seguida até se colocar, porque é o tipo da coisa que as pessoas percebem. Também manter isso escondido não é uma boa estratégia. Para fugir de problemas, a especialista orienta a dar uma olhadinha no código de ética da empresa e, na dúvida, sempre seguir o bom senso. Evitar demonstrações de intimidade, a troca de afeto, apelidos carinhosos e outros comportamentos inadequados no ambiente e horário de serviço. Jamais tentar resolver problemas da relação no local de trabalho, nem misturar as questões pessoais e as profissionais. Expor a vida íntima, pedindo dicas ou conselhos para os colegas, também não é recomendado. Para a preservação da própria imagem, manter a postura é fundamental. Em algumas empresas é interessante, inclusive, que essa relação amorosa não aconteça na mesma linha do relacionamento, né, da burocracia ali e da hierarquia. Nesta empresa fornecedora de serviços de soluções de tecnologia em Brasília, apenas uma parede separa os dois setores onde trabalha este casal que divide metas e outras responsabilidades há quase 5 anos. Hoje, marido e mulher, como colegas de trabalho, veem mais do que nunca a união dos dois como um esforço concentrado na busca de um só objetivo. Tecnicamente, ele tem um conhecimento que eu não tenho, me agrega muito valor. Hoje a gente fala com mais propriedade sobre algumas frentes de trabalho, porque ele tem esse conhecimento técnico, eu venho com a parte comercial e o que complementa. Então torna o trabalho assim, muito, para mim, assim, muito gratificante e se torna algo
muito melhor. Quando a gente consegue enxergar o resultado, todo o meu esforço é gerado em resultado, e aí eu digo na questão do comissionamento dela, que ela era comercial, e a gente consegue ver o resultado do meu esforço, que impacta financeiramente dentro da minha casa, isso motiva muito mais. A regra, no entanto, é clara. Durante o expediente, mesmo que uma simples troca de mensagem por e-mail seja feita apenas entre os dois, a relação se dá com formalidade. Em casa, também foram definidas algumas outras condições para a convivência dar certo. A gente costuma combinar, assim, atividades para dedicar para a família, realmente a gente não fala sobre o trabalho, entendeu? Fim de semana, realmente a gente tem esse cuidado de tratar só assuntos domésticos, né? O chefe dos dois se diz feliz com o resultado dessa parceria, mas confessa que durante os primeiros meses da nova experiência do casal, ficou um pouco receoso. Realmente eu fiquei preocupado, mas o tempo mostrou que eles estão conseguindo separar bem isso. Com certeza, já tem 4 anos que esse casal está aqui na empresa, tenho certeza que eles já sofreram dificuldades, brigas, etc., mas eles mantiveram muito a ética, né, em primeiro lugar, preservaram muito a empresa, né, o respeito ao cargo deles, a tudo, porque a gente não percebe, eles nunca confundiram essas coisas aqui, né? Mas nem sempre a chefia vê com bons olhos o relacionamento amoroso entre empregados. A rede de supermercados Walmart, por exemplo, demitiu 2 colaboradores no mesmo dia no Rio Grande do Sul, depois de descobrir que estavam morando juntos. A justificativa para a dispensa foi o descumprimento de uma norma interna que proibia o envolvimento entre profissionais do setor de segurança e qualquer associado da empresa ou da unidade sob a qual tivesse responsabilidade. A decisão do Walmart foi condenada pela Justiça Trabalhista. Para o ministro José Roberto Freire Pimenta, que relatou o caso na 2ª turma do TST, a norma imposta pela empresa ultrapassou os limites da legalidade. A esfera de liberdade desse casal foi evidentemente e injustificadamente cerceada por essa norma regulamentar empresarial, que foi abusiva. E o poder regulamentar do empregador não chega a tanto, até porque a própria Constituição Federal, no artigo 226, prioriza a proteção à unidade familiar. E uma norma regulamentar como essa impede a pessoa de manter um relacionamento dentro da sua esfera de liberdade com quem ela escolha. Se na iniciativa privada cada empresa pode estabelecer regras sobre o assunto, desde que dentro dos limites legais, na administração pública o tema é tratado de outra forma. Relacionamentos entre colegas são permitidos, mas ao contrário do que ocorre na iniciativa privada, a contratação de empregados que têm um parentesco é considerada nepotismo. A súmula 13 do Supremo Tribunal Federal veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou qualquer outro parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. No Poder Judiciário, o exercício de cargos, empregos e funções por parentes de magistrados e servidores em cargos de direção e assessoramento é disciplinado pela Resolução número 7 do CNJ. No caso do serviço público, proíbe-se que pessoas com vínculos de parentesco trabalhem juntas. Mas o que se visa proibir aqui, e aí é muito diferente, é que determinada pessoa que seja parente de um ocupante de um cargo público, seja por ele nomeada para exercer uma função de confiança, fazendo surgir uma situação que ofende, por outro lado, a necessidade de que os cargos públicos, em princípio, sejam ocupados por pessoas sem qualquer tipo de favoritismo. Na empresa privada, os recursos não são públicos, não há nenhuma lei hoje que proíba esse tipo de situação. Na realidade, nós vemos que muitas empresas, na verdade, são familiares. Então, são situações completamente diferentes, embora possa parecer que haja alguma semelhança. Na iniciativa privada, a relação trabalhista é regulada pela consolidação das leis do trabalho. Por isso, até a forma de concessão de alguns direitos também muda. Enquanto no serviço público, em caso de remoção de servidor, a administração é obrigada a remover também o cônjuge concursado. Na iniciativa privada, não há nada que impeça o patrão de mudar apenas um dos empregados de cidade.
Prevalece o bom senso ainda no caso de férias, já que a CLT deixa a critério do empregador definir os períodos de descanso, não sendo, portanto, obrigatório que o casal se ausente na mesma época. O artigo 136 estabelece uma proteção que não é absoluta, mas que existe, dizendo que os membros da mesma unidade familiar, se quiserem, poderão usufruir as férias dentro do mesmo período, mas desde que isso não redunde em prejuízo ao serviço. Então a palavra final continua sendo do empregador. Quem vê mais vantagens do que desvantagens em viver essa experiência diz que vale a pena. O que dá certo em casa dá certo no trabalho. Isso eu não tenho dúvida também. Eu acho que esse equilíbrio foi a melhor coisa que a gente ganhou na nossa relação aqui e lá fora. Chegou a hora de conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. O TRT do Rio de Janeiro condenou uma loja de roupas ao pagamento de R$10 mil por danos morais a uma empregada requisitada a assinar cheques em branco para compra de tecidos. A trabalhadora relatou que realizava o procedimento por medo de ser despedida e que teve o nome negativado, já que os cheques eram sem fundo. Para o regional, a conduta da empresa afetou a honra e a vida privada da empregada. Ainda cabe recurso da decisão. Um empregado de uma empresa de metalurgia vai receber próteses de mão e de punho por danos estéticos, além de indenização por dano moral no valor de R$50 mil e pensão até os 74 anos de vida, após sofrer um acidente com uma máquina injetora. Para o TRT de Minas Gerais, o fato de empregador adotar o pagamento por produção pressionou o operador a utilizar a máquina sozinho, comprovando conduta negligente e imprudente que causou prejuízo à honra e à imagem do trabalhador. O TRT de Pernambuco condenou a empresa JBS ao pagamento de diferença salarial a um empregado que recebia R$1.000 a menos que um colega de trabalho que exercia a mesma função. A empregadora defendeu que o outro trabalhador possuía maior experiência na área, tinha maior responsabilidade e clientes mais complexos. No entanto, o regional concluiu não haver motivos para distinção salarial, julgando cabível o pagamento da equiparação. No próximo bloco, os problemas de coluna são tema do quadro Saúde e Segurança no Trabalho. E ainda hoje os quadros bordados em bastidor por uma bordadeira que aprendeu o ofício com a avó. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação com as iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, promovem de 12 a 16 de junho a Segunda Semana Nacional de Aprendizagem. O objetivo da campanha é conscientizar empresas sobre a importância da contratação de jovens aprendizes e intensificar as ações voltadas ao cumprimento da norma. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT do Paraná. O corregedor participou de audiências com pessoas que têm processos em trâmite no tribunal, visitou a escola judicial e o núcleo de conciliação. Durante 5 dias, a equipe da Corregedoria Geral se reuniu com magistrados e servidores para conhecer a estrutura e o trabalho do tribunal. A ouvidoria do TRT de São Paulo participou pela primeira vez da Ação Global, projeto de iniciativa do SESI em parceria com a Rede Globo. Em Santana do Parnaíba, município do estado, foram registrados mais de 1.000 atendimentos em que foram recolhidas denúncias, reclamações e solicitações sobre serviços públicos. O evento prestou orientações e distribuiu cerca de 750 cartilhas sobre os prejuízos do trabalho infantil. O serviço de emissão de certidão trabalhista no portal do TRT de Mato Grosso foi remodelado. O novo sistema possui uma nova tecnologia que deixa o serviço mais rápido, seguro e visualmente mais agradável. O tribunal emitiu somente nos primeiros 7 dias mais de 1.600 certidões, com média de aproximadamente 230 por dia. A procura pela emissão é elevada. Nos últimos 6 anos, mais de 300.000 certidões foram solicitadas. Se tem uma coisa que incomoda qualquer um,
principalmente quando se está trabalhando, é a dor na coluna. Esse é o tema do quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Vamos conhecer as principais doenças que afetam essa região do corpo, o que fazer para se tratar e como prevenir esses problemas. Você pode trabalhar durante horas do seu dia em pé, ou até mesmo assim, sentado. Em algum momento você vai acabar sentindo dores nas costas e em muitos casos essa dor é a origem de 1/3 dos casos de invalidez provocada por doenças no trabalho. Mas o que o trabalhador pode fazer para não sofrer com esse problema? Quem vê a Núbia assim em sala de aula, toda disposta, nem imagina que há alguns anos ela teve uma dor tão insuportável nas costas que mal conseguia se mover. Não conseguia levantar, nem sentar, nem terminar de levantar. Se eu deitava, eu não levantava. Se eu levantava, eu não deitava. Para tudo eu precisava de ajuda. A Núbia travou. A dor intensa nas costas foi causada por horas e horas de movimentos repetitivos. Antes de escolher as salas de aula, ela trabalhava como digitadora. Passava de 8 a 12 horas por dia na mesma posição. Somado a isso, a profissional não mantinha uma postura adequada durante o horário de trabalho, o que a fazia sentir fortes dores. Ficar sentada por muito tempo seguido foi o principal motivo do problema. Foi depois de 8 anos de profissão, eu comecei a sentir pequenos incômodos até que um dia eu travei realmente ao ponto de não conseguir me movimentar de forma alguma, com dores nas costas. Na época, ela procurou tratamento médico. Foi a ortopedista que deu o diagnóstico. Ela estava com escoliose, que é o entortamento anormal da coluna vertebral, além de lordose, que é o transtorno causado pela curvatura excessiva da coluna. Situação tão séria que o médico foi categórico. Ele chegou a me falar que tinha sido o problema mesmo do tempo que eu passava sentada, com a postura incorreta. E aí ele chegou a me falar que eu tinha 2 situações, ou eu me aposentava ou eu mudava de profissão. Porque naquela eu não teria condições de continuar, porque eu precisava realmente mudar a forma de ficar durante o meu tempo de trabalho. Ela resolveu largar o emprego, se formou em pedagogia e hoje é professora. Agora trabalha alternando as posições, ora em pé, ora sentada. Tudo para não sentir as dores nas costas novamente. Além disso, Núbia agora pratica atividade física e também faz aulas de pilates. Os alongamentos diários fizeram com que o problema simplesmente desaparecesse. Melhorei bastante, não faço mais uso de medicação, não precisei mais fazer fisioterapia, continuo com pilates, porque realmente trabalha todo o meu fortalecimento muscular, o relaxamento da musculatura, o alongamento e tudo aquilo que eu preciso para estar bem. E na minha atual profissão eu tenho essa possibilidade de ficar um pouco em pé, um pouco sentada, me movimentar. E passei também a ter alguns cuidados que eu não tinha antes, quando vai abaixar para pegar um peso. Então, assim, bolsa muito pesada para um lado, muito pesada para o outro. Passei a ter alguns cuidados que eu não tinha antes. E aí o resultado tem sido positivo, sim. Se não trocasse de profissão, Núbia com certeza faria parte das estatísticas do INSS. Foram mais de 103 mil benefícios concedidos de 2015 a fevereiro deste ano, relativos a auxílio-doença previdenciário, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença por acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Todos causados por problemas na coluna. É um conjunto de fatores. Assim, é a segunda maior causa de atendimento em pronto-socorros. Então, estatisticamente, todo mundo, até os 40 anos de idade, vai ter um episódio de dor nas costas. O ortopedista explica ainda que a má postura no ambiente de trabalho continua sendo o principal motivo das dores nas costas. Em geral, são 2 tipos de pessoas que sofrem com o problema. As que trabalham muito tempo em pé, como por exemplo vendedores, garçons, que tendem a ter dores na região lombar, a região mais baixa da coluna. Já os trabalhadores que passam boa parte do tempo sentados, como quem fica em escritórios, caixas de banco, que ficam muito tempo em frente a computadores, sentem mais dores na região da cervical. É comum a dor, vamos dizer assim, comum é aquela que a pessoa chega em casa, descansa e melhora. A dor que melhora com repouso. A dor que não melhora com repouso, a dor que é espontânea, a pessoa não tem um fator que causa a dor. A dor que tem sintomas associados, como por exemplo, dor irradiada para o braço, dor irradiada para a perna. Essa dor que tem que acender um sinal de alerta, que pode ter realmente uma doença por trás disso.
O especialista afirma que o ideal para evitar as dores nas costas é sempre se alongar, de preferência a cada intervalo durante a jornada diária de trabalho, e não ficar muito tempo na mesma posição. Para quem trabalha em pé, além dos alongamentos, a dica é que se altere o apoio dos pés. Já para os empregados que passam boa parte do tempo sentados, a boa postura é o melhor remédio para as dores não aparecerem. Aí o mais importante, deixar o sedentarismo de lado e praticar exercícios físicos. A maioria das pessoas, principalmente pessoas jovens, abaixo de 40 anos, que têm dor nas costas, não tem uma doença na coluna, como eu já disse. A dor está relacionada a hábitos posturais e principalmente a dor está relacionada à fadiga, cansaço muscular. Então, para essas pessoas, a atividade física é fundamental. O hábito de fazer exercício regularmente tanto pode prevenir dores nas costas, dores musculares, quanto pode tratar também. Aí eu já entro no rol, naquele grupo de pessoas que têm doenças na coluna. A maioria das pessoas que têm doenças na coluna são doenças degenerativas, são doenças que o próprio corpo produz, que são os desgastes nos discos, nas cartilagens, as hérnias de discos. Para essas pessoas, quando não está numa crise álgica muito grande, a manutenção da qualidade de vida também se faz com a prática regular de exercício. O exercício ajuda a pessoa a ter resistência muscular, a manter-se numa postura melhor no ambiente de trabalho. E o exercício produz endorfina, como se a pessoa estivesse tomando um remédio diariamente. Então, a prática de exercício é a medida mais prevalente em todos os grupos de pacientes, seja os que tenham doenças graves ou não, para manter uma qualidade de vida com menos dor. No próximo bloco, médicos, advogados e magistrados se reúnem em Curitiba, no Paraná, para o Seminário Internacional Segurança e Saúde do Trabalho. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos saber como são feitos os quadros bordados em bastidor de madeira. Nós voltamos em instantes. Médicos, advogados e magistrados se reuniram em Curitiba, no Paraná, para o Seminário Internacional Segurança e Saúde do Trabalho. O objetivo foi discutir formas de melhorar a segurança e a saúde do trabalhador no Brasil. O evento é uma ação regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho do TST e do CSJT, o Trabalho Seguro. Discutir como melhorar a segurança e a saúde do trabalhador no Brasil foi um dos objetivos do Seminário Internacional Segurança e Saúde no Trabalho, realizado em Curitiba. O encontro, organizado pelo Tribunal do Trabalho do Paraná, é uma parceria com a Escola de Direito da PUC, Federação das Indústrias e SESI. Esse é um evento que levará os senhores a pensar o trabalho humano para muito além de um direito fundamental, para muito além de um direito de trabalhar, né? Mas o direito de trabalhar com saúde, o direito de trabalhar e buscar condições de vida nesse ambiente que não pode jamais ser um ambiente que tenha o risco de propiciar qualquer tipo de comprometimento físico, fisiológico, biológico ou psicológico dos trabalhadores. O gestor regional do Programa Trabalho Seguro, juiz Marcos Lopes, falou sobre as ações para a diminuição dos acidentes de trabalho. A questão de segurança do trabalho, ela passa por um comprometimento dos três principais atores da relação de trabalho. O empregador precisa propiciar um ambiente de trabalho seguro. Os empregados precisam respeitar as normas de segurança e estarem comprometidos com a segurança própria, dos colegas de trabalho, da empresa em que trabalham. E o Estado deve fiscalizar as relações de trabalho, deve editar normas que regulamentem as relações de trabalho. Então, a cultura da prevenção se estabelece, primeiramente, com um engajamento de trabalhadores, empregadores e Estado nessa ação de prevenção. Na abertura do segundo dia do seminário, a gestora regional do Programa Trabalho Seguro, juíza Valéria Rocha, falou do objetivo do programa. O Programa Trabalho Seguro, através dos seus gestores regionais, no âmbito dos estados, tem propiciado
e fortalecido junto com parceiros como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos que são parceiros nessa, enfrentando essa problemática que é a conscientização do uso de EPIs, das medidas de prevenção, do investimento do empregador no meio ambiente de trabalho, tudo isso propiciando ao trabalhador melhores condições de trabalho no seu dia a dia. A palavra prevenção por si mesmo já indica prevenção, prever, ver antes. Então é necessário que haja uma conscientização de todos, que o acidente gera perdas para todo mundo, perde o trabalhador, perde o empregador, perde a sociedade, perde a previdência social, além das perdas emocionais que são enormes do trabalhador e sua família. Então é uma vigilância permanente e criar uma cultura nacional de prevenção de acidente do trabalho e de doenças relacionadas ao trabalho. Quadro em bastidor de madeira com bordado. O nome é complicado, mas o resultado dessa técnica é primoroso. Hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer as peças feitas por uma bordadeira de Brasília, Distrito Federal. Ela aprendeu a bordar com a avó e fez do hobby uma oportunidade de aumentar a renda em casa. Veja só. Oi, meu nome é Pamela, tenho 28 anos, sou bordadeira e o meu trabalho é uma arte. Eu aprendi a bordar com a minha avó e sempre ela me ensinou a fazer ponto cruz, me ensinou a fazer bordado, me ensinou a costurar, me ensinou a fazer tudo. E aí eu sempre gostei de fazer roupinha para as minhas bonecas, bordava pano de prato, bordava tapetinho, bordava o que tivesse, qualquer pano que eu achasse eu bordava. Aí, agora eu tô trabalhando com isso, porque eu fiquei desempregada no final do ano, então eu comecei a trabalhar com isso para ver se dá certo e para tentar complementar aqui em casa um pouquinho a renda. Primeiro eu pesquiso a imagem, né, assim, dependendo do que a pessoa quer, eu faço a pesquisa, igual esse que eu tô fazendo aqui é uma encomenda para uma prima minha, que ela tem já vários quadrinhos na casa dela e aí me mandou e eu fui olhando assim o que tem mais a ver com o perfil dela, né? E aí eu achei a imagem na internet, às vezes eu altero alguma coisa, se não eu pego a imagem mesmo pronta, passo no papel vegetal e depois eu passo pro tecido e começo a bordar. Tem uns que demoram 1 dia, 2 dias no máximo, assim, não é muito demorado. Até porque eles são pequenos, né? São quadrinhos pequenos e a maioria não é muito. Se for um bem preenchido, que for bordar ele todinho por dentro, ele demora mais um pouquinho. Mas esses mais simplesinhos assim demoram 1 dia, mais ou menos, para fazer. Acho que o pessoal, tem muita gente que gosta de coisa que pareça antiga, né? Apesar de não ser antigo, de ser bem, assim, os desenhos serem atuais, tudo. Mas muita gente procura, gosta, né? Que é uma coisa personalizada também, que você pode fazer de acordo com o que você gosta, com a sua cara. E aí eu acho legal isso, porque apesar de ser bem antigo, ainda tem muita gente que gosta. Apesar de ser jovem, né? Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau.